Olá, eu sou a Thaís Joia. Estou aqui hoje para falarmos um pouquinho de histórias de vidas passadas e fractais de alma. Hoje eu vou trazer uma das histórias aqui sobre relacionamento amoroso. Tem uma cliente, que me procurou e ela pediu para fazer uma terapia sobre o amor, né, o relacionamento dela. E ela me explicou que, né, já teve 2 relacionamentos, que não foi legal e que talvez tivesse que fazer uns divórcios energéticos com essas pessoas e, coloquei aqui para a egrégora entender o que que a gente tem que tratar. E o que que eu coloquei para minha cliente, né, o que que eu deixei aqui para a egrégora entender aonde que eles têm que pegar lá os fractais, se tem aspectos. Então, primeiro eu faço um resumo do que o cliente quer. Então, eu vou ler para vocês aqui. O foco é amoroso. A minha cliente, ela deseja fazer o divórcio energético, né, se necessário, com o primeiro e com o segundo marido. Ela quer mais equilíbrio emocional para poder atrair pessoas, né, com a mesma vibração dela. Ela quer autoconfiança, autoestima, porque está muito baixa. Ela tem um forte complexo de inferioridade e esse complexo sempre a acompanhou, tá? Desde quando ela era criança. Ela oscila entre extrema ansiedade, raiva e síndrome do pânico. Ela sonha com amor verdadeiro de alma, com uma pessoa que tem a mesma vibração que a dela, para serem felizes neste mundo e não competir ou se frustrar com outra pessoa. Então, tudo que ela passou nesses 2 relacionamentos, ela trouxe aqui para a egrégora entender, para entender o que tem de fractal lá no campo dela que está atrapalhando, se tem crenças limitantes, se tem padrões, se tem algo da ancestralidade e se tem que realmente fazer o divórcio energético. Quem pede para fazer o divórcio energético, na verdade, é a egrégora. Às vezes tem pessoas que trazem aqui, né, o parceiro, mas não precisa de um divórcio energético, só de uma harmonização, né, de uma limpeza sem divórcio. Mas a egrégora acabou trazendo os 2 ex-companheiros dessa minha cliente. Então, sim, ela teve que fazer o divórcio energético com os 2. No primeiro caso, que foi o primeiro marido, eles estão há 5 vidas juntos, sendo que 2 vidas ela foi esposa dele e 3 vidas eles foram amigos. Nesse caso do segundo ex-marido, eles estão há 6 vidas juntos, sendo que 4 vidas ela foi esposa dele e 2 vidas ela foi amante desse segundo ex-marido. Então, para vocês verem, são 2 pessoas distintas, diferentes, mas que estão emaranhados, quanticamente falando, dentro de um contexto, né? Então, essas pessoas se cruzam em várias vidas, elas retornam aqui, né, em alguns momentos da vida da minha cliente, e a gente tem que fazer o divórcio energético, porque como ela já foi casada com eles, pactos, contratos e votos tinham lá no campo dela. Então a gente teve que fazer o divórcio energético com 2 pessoas. Tem gente que eu faço com 4, tem gente que eu faço com mãe, tem gente que eu faço com pai, com filho. Então, são coisas que a egrégora traz para a gente entender e tratar isso, para harmonizar todo o relacionamento. O divórcio energético, gente, não quer dizer que a pessoa vai se separar e nunca mais vai se ver. Não é isso. O divórcio energético, ele vai entender se tem esses pactos, contratos feitos em outras vidas, traz aqui para o campo, puxa a pessoa que tem que tratar também. Então, vai ser tratado a cliente e as pessoas que estão aqui em segundo plano, porque tem um pacto feito no campo delas, tá? Então, a egrégora também vai tratar essas pessoas. Para quê? Para dissolver esse pacto, para eles ou se olharem com amor, sendo para ficar junto ou não, ou cada um seguir tua vida. Porque às vezes a pessoa só tá junto por conta do pacto, né? Então tem que fazer o divórcio energético. E às vezes não. Às vezes as pessoas estão juntas por conta desse pacto, mas quando faz o divórcio, elas começam a se olhar com amor e às vezes o casamento fica muito melhor, tá? Então não é uma regra, eu vou fazer o pacto, vou me separar. Não, né? Depende muito do contexto e do que vocês querem para a vida de vocês, mesmo porque fazendo o divórcio energético, né? Limpando tudo isso, tem o nosso livre-arbítrio, tá? Que é importante a gente entender isso. Bom,
Então, nós puxamos as duas pessoas, ex-maridos, e nós fizemos os pactos, os divórcios energéticos com cada um deles, tá? E também tinha algumas coisas no campo dela para a gente entender aqui e limpar. Tinham 4 obsessores, que são cobradores de outras vidas. Tinham 3 parceiras de afinidade, que são os encostos, né? São espíritos, entidades que vêm, que ficam no nosso campo energético porque tem afinidade com as nossas reclamações. Experiências genéticas, tinha uma que pode ser uma experiência mesmo de outra vida, né, com um remédio, com uma vacina, ou pode ser também um chip ou implante que os negativos colocam aqui no nosso campo etérico e começa a comandar a gente por esse, né, esse chipzinho aí. Formas de pensamento é tudo que a pessoa pensa e reverbera sobre aquele tratamento. No caso dela, sobre os ex-companheiros dela. Claro que é o lado negativo, né? Votos, claro, tem votos, tinha contratos, tinha pactos feitos, pragas e maldições que a pessoa reverbera do campo dela. Tinham 2 magismos feitos e 1 recebido. Magismo feito é quando a pessoa ou trabalhou com magia ou pediu para alguém fazer, e magismo recebidos é quando alguém mandou fazer para a pessoa que eu estou atendendo, tá? Então a gente está limpando tudo isso. A egrégora pediu nessa primeira fase 31 dias de tratamento. Quando a egrégora pede um tempo maior, geralmente é que na próxima fase, quando eu abrir a terapia, eu não posso abrir antes dos 31 dias, mas eu posso abrir depois. Pode ser no outro dia, daqui 10 dias, eu só não posso abrir antes, tá? Então, quando eu abro, refaço, geralmente tá tudo zerado o campo. Só se tem alguma coisa, né, algum obsessor que tá lá, que não quer sair daquele estado, né, que ele tá, e ele tá lá insistindo, porque é uma terapia de apometria. Então, a egrégora vai conversando com os obsessores, com as entidades, para que eles também sigam o caminho deles, né? Não é que a gente chega aqui e fala, ó, você vai lá voltar, né, para onde você veio, daquela, né, do inferno. Não, não é isso. Esses obsessores, eles já foram seres humanos. Então, a gente tem que ajudá-los também, né? Então, ó, a egrégora vai devagar, vai conversando, vai tateando o território, fala, olha, você também fez coisa errada. Então, deixa ele em paz, segue a tua vida, porque ele tem que ir lá para outra dimensão, mais pro lado bom, e começar a estudar e a seguir a vida dele, porque ele vai reencarnar, ele tem outras coisas para fazer. Mas a pessoa fica tão focado, ai, porque eu não gosto dela, ela acabou com a minha vida. A pessoa fica tão focada no negativo que ela não consegue enxergar o resto, né? E é aí, nessa hora que os espíritos negativos aproveitam e pegam esses caras que estão aí, né, essas entidades, e fazem de escravos, né, da negatividade. E aí se a gente estuda, a gente não cai numa dessa, numa furada, né? Bom, o que vieram de fractais? Sentimentos, emoções e padrões. Parte afetiva, 93 vezes para limpar. Questões familiares, 91 vezes para limpar. E relacionamentos, 91 vezes para limpar. Esse número de vezes para limpar é da egrégora, tá? Eu só trago para vocês verem o que tem no campo energético. Mas tem tudo a ver, né, com afetivo, familiares e relacionamentos. São 3 fractais que estão no campo dela reverberando. Então, ela vai se unir com pessoas que estão com a mesma vibração, né? Então, nesse caso, além da mesma vibração, eles também tinham pactos, contratos feitos, e a gente teve que fazer o divórcio energético de cada um, tá? E o que a egrégora trouxe para minha cliente entender o que está acontecendo? A minha cliente, em uma das vidas, que foi esposa do primeiro marido, né? E amante do segundo, olha só, na outra vida, ao mesmo tempo, ela foi esposa do primeiro marido e amante do segundo marido aqui dessa vida, tá? Os 2 te traíram, na verdade. Ela não sabia, mas o outro também tinha traído ela. Ela ficou muito infeliz com tudo, pois deixaram a minha cliente com muita humilhação, sem dinheiro, e ficou na beira da amargura. Disse que nunca mais iria confiar em nenhum homem. Naquela vida, acabou sozinha e infeliz. E quando se conecta com eles, estes fractais sobem e ela se sente mal. Então ela falava: eu não consigo ficar com ninguém. Eu desconfio de tudo e de todos. Por quê? Porque naquela vida que ela era casada com o primeiro marido dessa vida e era amante do segundo marido dessa vida, os 2 traíram ela. Então, o que ela decretou naquela vida? Que nunca mais ia gostar de ninguém.
nunca mais ia gostar de ninguém. Então, aqui nessa vida, ela aciona esses fractais, né? Eles se encontram e não dá certo. Por quê? Porque eles vão viver aquela vida lá de 1420. E não essa vida de hoje, cheio de sujeira energética, cheio de fractais, né? Cheio de gatilhos mentais. Então ela falava assim pra mim, Thaís, eu sempre desconfiava de todos. Eu desconfio de todo mundo, eu não consigo ficar com a pessoa. Às vezes o relacionamento tá super bom, só que eu acabo. Porque eu acho que tá me traindo, ela começa a ter reações, né? Ter pensamentos lá da outra vida. Então ela acha que eles estão traindo, que eles não gostam dela, que só estão por interesse. Então ela não consegue se relacionar com ninguém mais. E é por isso que ela me procurou. Ela falou: eu não consigo, eu tenho que sair desse ciclo. Não dá mais para eu ter um relacionamento e eu não confio nas pessoas. Eu não consigo. E eu quero uma pessoa para viajar, para dividir minha vida, né? Mas tem que ter a mesma sintonia que a dela. E ela não estava entendendo o que estava acontecendo. E quando eu trouxe a história para minha cliente, ela olhou e falou: poxa, tem muito a ver. Porque tudo que eu sentia nessa vida, eu sinto hoje para as pessoas que eu me relaciono, principalmente por esses dois ex-companheiros dela, né? Então é muito interessante a gente começar a entender algumas coisas, porque nem tudo, gente, é dessa vida. Nem tudo é sentimentos, emoções, padrões, saúde, tudo, né? Nem tudo é dessa vida. São coisas que a gente traz no nosso campo e que começa a reverberar aqui e a gente começa a viver daquele jeito lá da outra vida de 1420 e não na vida de hoje. Então fica tudo travado, a gente não sabe que às vezes a gente faz coisas que a gente não pensa direito. Por quê? Não é nem porque tá acontecendo alguma coisa nessa vida aqui que tem alguma coisa errada com a gente. Sempre vai ter coisa errada, né? Aqui é a dualidade, só se lembrem disso. Mas tem muitas coisas, muitas situações que, por exemplo, o relacionamento, você não consegue se relacionar ou você desconfia daquela pessoa porque você passou algum trauma em outra vida e traz isso no seu campo energético e a gente tem que limpar. Como descobrir isso, Thaís? Ou você consegue acessar por uma meditação, por uma experiência fora do corpo, por um sonho lúcido, ou você tem que pedir ajuda para a espiritualidade. Tem coisas que a gente consegue acessar? Tem. Mas tem que ter técnica. Às vezes até consegue, você sonha com aquilo, fala, aquilo lá foi só um sonho. E às vezes não, às vezes é o universo te mandando um recado e a gente não consegue entender, né? A gente não consegue achar que aquilo pode ser verdade. Então, quando a espiritualidade traz para você quais são os aspectos que estão te atrapalhando, quais são os fractais que estão fazendo você reviver aquela vida, então a gente começa a olhar tudo por um outro ângulo, você entende a sua história, você ressignifica muitas coisas e você se liberta disso. Porque a mudança, gente, não tá aqui fora, tá aqui dentro. Isso que eu sempre falo. A egrégora vai limpar o teu campo energético, ela vai tirar essas sujeiras, ela vai te trazer o que está acontecendo, ela vem com uma história ou com alguns recados para você ler isso e ressignificar, mas a mudança, a ação, quem tem que tomar não é a egrégora, é você. Enquanto a gente não entender isso, enquanto a gente achar que tudo vem, que eu sou uma pessoa que eu não tenho sorte, eu não consigo, né, ajustar minha vida, enquanto a gente achar que tá nessa, a gente nunca vai mudar. Nós somos o que nós pensamos. Nós criamos a nossa realidade. E quando a gente entende o contexto, a gente consegue, né, recriar muitas coisas com muito mais leveza, para a gente ajustar a vida aqui na Terra, né? É uma passagem, claro, mas que tal passar muito mais com coisas positivas do que negativas? É essa consciência que eu sempre falo. Além de estudar, tem que ter consciência do que está acontecendo na nossa vida para a gente entender que tem coisas que não são nossas dessa vida. Tá lá em outras vidas que a gente traz no nosso campo energético e que a gente tem que limpar isso e ressignificar, que é o mais importante. E agora eu vou trazer uma história também diferente. Eu gosto de trazer temas diferentes, né, para a gente se identificar aí com algum, ou todos, ou alguns deles. E esse meu cliente, ele me procurou porque ele estava com crise de pânico, tá? Crise de pânico, perturbações, aperto na nuca,
Tava sentindo um frio, né? Frio e depois calor. Ele tava com umas sensações bem estranhas. Desespero, ansiedade. E ele me ligou desesperado, falando: eu não sei o que está acontecendo, eu estou indo para o hospital, porque eu não sei, eu estou com uma crise de pânico muito estranha. Ele já tinha, há muito tempo atrás, ele já teve essa crise de pânico, mas tinha parado, né? E aí ele queria entender o que era aquilo, por que estava acontecendo isso com ele. E aí eu coloquei aqui para a egrégora entender o que a gente tinha que tratar, e a egrégora pediu para puxar o pai dele. O pai dele já é falecido, né? E aí a egrégora trouxe que eles estão há 7 vidas juntos, sendo que 6 vidas ele foi filho, né? O pai dele foi pai, né? Ele foi filho. E uma vida ele foi pai do pai dele, né? Aí a gente começa a montar um quebra-cabeça. Se a egrégora traz alguém aqui na linha de relacionamento, quer dizer que tem alguma coisa a ver com esse tratamento, que é o crise de pânico. Então eu comecei a entender algumas coisas que ele também vai me falando na sessão descoberta, é onde eu vou entender o que a gente vai tratar. Então, por isso que é importante a gente ter essa sessão descoberta. Porque às vezes na terapia, a egrégora vai me trazendo algumas histórias, algumas coisas para ir ligando e para entender o que meu cliente falou para mim lá, né? Então, no caso dele, foi o pai. E a gente vai entender já já porque veio o pai. Bom, aspectos. 4 obsessores, 3 parceiros de afinidade, uma experiência genética, 4 formas de pensamento, um voto, um contrato, um pacto, 2 pragas ou maldições, 2 magismos feitos e 2 recebidos, tá? Então, como eu já expliquei na primeira história, não vou repetir aqui, mas tinha um pouquinho de cada aspecto para a gente tratar também. A egrégora pediu 26 dias de tratamento, então a partir desses 26, depois desses 26 dias, que eu vou começar a entender, né, se o ciclo tá fechado ou não, e a egrégora vai dar alta, tá? A egrégora só dá alta quando a gente zera todos aqueles aspectos lá que eu falei, que lá da frente, né, que são obsessores, parceiros de afinidade. Quando zerar, é que a egrégora dá alta pro cliente, tá? E a egrégora pediu para puxar algumas coisas aqui. Eles pediram para puxar 2 fractais de medo e um de saúde físico. O de medo é o medo de tomar decisões. E de saúde físico é a hipertensão. Ele não me falou nada, mas a egrégora pediu, porque tudo que estava ocasionando com ele estava indo, né? Ele estava com a pressão desregulada. Então a egrégora pediu para tratar isso também. E o outro medo, medo de julgamentos. Então ele tá com medo de tomar decisões, medo de julgamentos e hipertensão por conta de tudo que ele tá passando, né? Ele tá com crise. Então mexe no nosso organismo inteiro. A egrégora já traz para tratar junto. E também a egrégora pediu aqui 2 fractais de sentimentos, emoções e padrões que ele estava sentindo naquele momento. Ansiedade muito forte, muito acelerado isso, e mediunidade. Aí que eu entendi tudo, quando a egrégora trouxe. E aí a egrégora veio explicar o que estava acontecendo com esse meu cliente, por que ele estava com essa crise desesperadora. E eles contaram o seguinte: meu cliente, né, estava conectado com a energia do seu pai. Como ele está saudoso, ele veio se comunicar com você no seu sonho e você ficou emocionado. Mas, na hora, teve um sentimento de não pertencer, gente, desculpa, àquela dimensão, pois queria estar com você e passou isso, né, pelo sonho e você começou a sentir o que ele estava sentindo. O meu cliente é médium. Então, o pai dele, ele já tinha me comentado que ele tinha sonhado com o pai, mas ele só comentou. Só que o pai dele veio realmente no sonho dele, porque o pai dele estava muito saudoso. E aí ele se conectou com essa energia do pai. E como o pai estava triste e saudoso, ele começou a sentir tudo que o pai sentia. E ele começou a passar mal. Aí desencadeou o quê? A crise de pânico. Na hora do sonho, você se conectou com a energia do seu pai. E, por ter mediunidade, começou a sentir tudo que ele estava sentindo no momento. Isso é do corpo físico e também do espiritual. A egrégora explicando para ele aqui. A egrégora falou o seguinte: estamos limpando tudo para ficar bem. Se acalme e faça meditações. Se conecte com o seu eu superior, para também ajudar a todos emanando energia boa e de paz. Seu pai está bem, mais saudoso, e pediu permissão para visitá-los.
É por isso que não... Eles deram uma bronca aqui, tá, gente? A egrégora deu uma bronca. É por isso que não podemos liberar a todos os momentos os desencarnados para visitas, pois pode acontecer um descontrole e não ser bom para ambos os lados. Fique bem que tudo voltará ao normal. Eu achei muito legal. Seu pai está sendo acompanhado e está bem. Seja a mudança em sua vida. Eu achei muito legal. Foram 2 páginas e meia de história e de recado. Às vezes eles fazem isso. Às vezes eles mandam história com recado, só história, às vezes só recado. Depende o que você pode ouvir e que você precisa ouvir e não o que você quer ouvir, tá? Eu sempre falo para os clientes, gente, vocês vão ouvir o que vocês têm que ouvir, né? Que vocês precisam ouvir, não o que vocês querem ouvir, tá? Bom, então vamos resumir aqui. Meu cliente chegou para mim e falou que estava com a crise e também falou desse sonho com o pai dele. Chamou atenção, mas ele não se tocou. Aí nós descobrimos que ele era médium e quando o pai veio no sonho, porque estava saudoso, ele se conectou com a energia do pai e começou a sentir tudo que o pai estava sentindo. E começou a desencadear o quê? Esse descontrole, essa ansiedade, né? E ele falou, Thais, eu fiquei tão doido que eu não sabia o que eu fazia, não sabia nem onde eu estava. Né? Aí a esposa dele foi levar ele no hospital para tomar um remédio para ele melhorar, mas só depois que eu fiz a terapia que ele começou a sentar e ele entendeu que isso tudo foi a conexão que ele teve com o pai por conta da mediunidade dele. O pai, ele não está fazendo nada de mal, mas ele não conseguiu se controlar também, né, por conta da saudade. Então a egrégora puxou a orelha aqui falando o seguinte pra gente, que muitas vezes os nossos entes queridos, que já estão na outra dimensão, não vêm nos visitar no sonho, numa projeção astral, seja aonde for, porque não é liberado. Porque a pessoa lá também não tem ainda o discernimento e ela tem que se controlar. E aí, nesse caso, o pai deu um deslize, se descontrolou e o filho passou mal também, os dois passando mal. E aí, ele levaram o pai, né, para outra dimensão, para ajustar essa energia nele, e a gente ajustou o do filho aqui, nessa dimensão. Por isso que, às vezes, tem gente que fala, Thais, meu pai, meu avô morreu, eu nunca vi meu avô em sonho, nunca vi em lugar nenhum, né? Será que ele gosta de mim? Gente, é claro que as pessoas, geralmente, a gente tem antes, né, a vivência aqui, se você gostava da pessoa, a pessoa vai continuar gostando. O corpo fica, mas a alma vai. Sentimentos, emoções e padrões vão junto. Mas é que as pessoas acham que quando não tem visita, é que as pessoas não gostam e esqueceram. E não é nada disso. Às vezes as pessoas não têm a capacidade ainda da mente, né, do sentimento, da alma, de visitar a pessoa, porque vai passar algo não muito bom e a pessoa vai ficar pior e a pessoa que já desencarnou e quer visitar também não vai ficar bem. Então, são permissões que a outra dimensão tem, né? Às vezes vem um mentor falar, às vezes vem a pessoa, mas tem que ser tudo permitido. E espero que consegui ajudar vocês aqui nessa história. Então, eu vou continuar falando uma frase que eu sempre repito aqui. Ouça sua alma e mude sua vida.